Essas respostas que o presidente deu em relação às condenações do ex-presidente Lula e que permitiram, depois da reinterpretação por parte do Fachin em relação ao CEP de onde deveria ter sido julgado, e que no Jornal Nacional o apresentador chegou a dizer: o senhor está quite com a justiça? Não, os processos continuaram, alguns prescreveram. Mas foi exatamente quando perguntou sobre as novas gerações, ou seja, as novas pessoas que estão chegando agora para votar, os jovens que não acompanharam os escândalos do Mensalão, o Petrolão, ou seja, não tem muita informação sobre isso. E aí ele trouxe a informação justamente de por que o ex-presidente está concorrendo nesse momento. Essa habilidade do presidente Bolsonaro é uma das responsáveis pela popularidade que ele tem, né, Piotr? Essa história do candidato do PT é uma história, primeiro, difícil de acreditar que ela aconteceu e depois difícil de explicar, porque ela inclui dentro dela esses rituais, essas coisas da justiça brasileira que para o cidadão comum, para quem está escutando a gente agora, está dirigindo o seu Uber, ou o pessoal que pode estar lá no bar da Dirce, né, almoçando, para essas pessoas que trabalham, que têm família para cuidar, né, que têm problemas reais, é difícil entender, né, porque o que aconteceu com o candidato do PT é que ele foi julgado e considerado culpado em todas as instâncias da justiça brasileira. No caso do Triplex, ele foi julgado pelo Sérgio Moro, depois esse processo foi remetido para o Tribunal Regional Federal, onde outros 3 juízes confirmaram a condenação por unanimidade, se não me engano, até aumentaram a pena. Sim, aumentaram. Depois esse processo foi para o Superior Tribunal de Justiça e a condenação foi confirmada de novo. Então, olha, acabou, game over, né? Em relação ao processo do sítio, ele foi julgado pela juíza Gabriela, se eu não me engano, o processo foi também para o TRF e a sentença foi confirmada lá, né? Ele foi considerado culpado de novo. Aí, o que aconteceu nesse momento? O Supremo Tribunal Federal mudou um entendimento que já existia já há alguns anos, de que a pessoa condenada em segunda instância vai presa. Diga-se de passagem, na maioria das democracias do mundo, a pessoa condenada em primeira instância já vai presa, né? Porque a justiça, é disso que você espera da justiça, né? O cara, ele foi investigado, ele foi processado, foi julgado, condenado, preso, né? É isso que acontece na maioria dos países. No Brasil, isso só acontecia depois da segunda instância. Então, o cara tem que ser condenado por um juiz, essa sentença tem que ser revisada em outro lugar, e aí, se fosse revisada, ele era preso. Bom, isso era o que acontecia. Aí o STF mudou isso. Mudando, soltaram o candidato do PT, que tinha sido condenado em todas as instâncias. Sim. Isso em si já é uma coisa muito difícil de entender. Agora, você adiciona nessa receita e nesse angu o fato de que, de repente, depois de ter passado na mão de todos esses juízes, durante todo esse tempo, se descobriu que, aparentemente, o processo foi julgado em Curitiba, mas tinha que ser julgado em Brasília. O procurador de justiça Marcelo Rocha Monteiro já explicou a posição de muitos juristas que dizem que isso não faz sentido nenhum, porque um crime que ocorreu em vários locais, você pode ter um juiz de qualquer um desses locais. O primeiro juiz que receber notícia desse crime, ele pode julgar. Então, é realmente, Piotr, um fato sem explicação.